Autor: Peters, Guy P. Pierre John. Título: Introdução. INBG Peter C.J. Pierre eds. Administração Pública, Coletânea. Local: São Paulo, Brasília. Editora: Unesp, ENAP. Ano: não informado. Páginas: pp. 15, 52. Página 15. Título: Introdução. Guy Peter C. John Pierre. Entra o burocrata, o verdadeiro líder da República. Senador Palpatine, Star Wars. Episódio 1. Título: O papel da gestão pública no governo. Este livro é uma tentativa de abarcar as principais questões da administração pública e sua perspectiva, por meio de uma visão internacional a respeito do tema, com opiniões de acadêmicos oriundos de vários países e de diferentes correntes intelectuais. Mais do que isso, embora a grande maioria dos participantes do projeto seja de acadêmicos, o objetivo é, também, atingir questões práticas e a relevância da pesquisa para os problemas cotidianos no desenvolvimento de programas de governo. Assim, administração pública é uma área com substancial atividade acadêmica, que também focaliza o mundo prático, e os servidores públicos têm a experiência necessária para entender a gestão pública. Nenhum volume único poderia cobrir de maneira abrangente o conjunto de preocupações sobre o tema. Contudo, aqui, buscamos iluminar as questões cruciais e prover um ponto de partida para aqueles leitores que querem prosseguir neste campo de pesquisa e de prática de maneira mais aprofundada. Título: Por que a gestão importa? A mais importante premissa deste livro é a importância da gestão pública. Há uma tendência entre o público, e mesmo entre os acadêmicos do setor público, de comparar polícia e governo com eventos dramáticos, como as eleições, ou com conflitos entre os políticos que dão forma ao desenvolvimento de grandes projetos. Estes acontecimentos são de fato importantes para o ato de governar, mas há uma enorme quantidade de atividades envolvidas na tradução de leis e decretos feitos pela ação dos políticos e no desenvolvimento de programas públicos para cidadãos. Esse trabalho é frequentemente pouco visível e é crucial para fazer as coisas se realizarem no âmbito da política. Legisladores e autoridades podem aprovar as leis que desejarem, mas, a menos que essas leis sejam geridas com efetividade pela burocracia pública, pouco ou nada irá de fato ocorrer. A burocracia é um dos alvos favoritos dos formadores de opinião e dos políticos, mas sem o desenrolar da gestão pouco acontece. Nota 1. Burocracia é uma palavra frequentemente usada em sentido pejorativo. No entanto, está sendo utilizada neste livro de modo mais neutro, significando as estruturas administrativas formais no setor público. Fim da nota 1. Página 16. A administração pública compreende tanto os que trabalham para o governo quanto suas atividades. No Reino Unido, o governo central, em Londres, tem 650 membros eleitos na Casa dos Comuns, uma centena de membros da nobreza na Casa dos Lordes, algumas centenas de membros do executivo nomeados a partir de critérios políticos, alguns milhares de juízes e várias centenas de milhares de servidores públicos que atuam no poder local e nos governos da Escócia e do País de Gales. A maioria desses empregados públicos são os carimbadores de documentos que usualmente associamos à administração pública, mas, contrariamente à visão popular, eles são responsáveis pela entrega de serviços públicos ao cidadão. Gestores do governo central são responsáveis por prover serviços, mas, na média, servidores locais ou provinciais o são ainda mais. A principal atividade da administração pública é implementar as leis. No entanto, há também um largo número de outras importantes funções exercidas por tal segmento. Uma é que as burocracias fazem a política e, em certo sentido, fazem a lei. As leis aprovadas pelos legisladores são, por vezes, genéricas e requerem elaboração pela administração. Kirvin, 1999. Page 2000. A regulamentação das leis preparadas pela burocracia não apenas torna seu sentido claro, como permite a aplicação da expertise de servidores de carreira para a política. Este estilo de fazer política pode levantar questões sobre a accountability democrática, mas quase certamente também faz a política ser implementada de modo mais tecnicamente apropriado para as circunstâncias, e com maior flexibilidade. Além disso, ainda menos visível que seu papel de executor das atividades, a burocracia exerce uma função de arbitragem. Nota 2.
O termo accountability é de difícil tradução, uma vez que busca a soma da prestação de contas com a responsabilidade pelas ações praticadas, não havendo uma palavra que seja usada de forma clara que tenha essa acepção. Por isso, optou-se por mantê-lo em inglês em todo o livro. Fim da nota 2. Além de escrever a regulação para a legislação, os administradores públicos também ampliam a política, assessorando os políticos formalmente responsáveis por fazer as leis. Líderes políticos podem ter inúmeros talentos, mas a maioria não tem conhecimentos específicos sobre as áreas pelas quais são responsáveis. Por isso, necessitam de assessoramento para escrever as leis e definir as políticas. Os burocratas com maior senioridade tradicionalmente exercem um papel principal na organização de informação e no assessoramento dos ministros de Estado. V. Plovney, 1984. Esse papel para o administrador público está sendo atacado, à medida que os políticos têm confiado menos nos burocratas e pedido o auxílio de seus próprios comitês de assessoramento. Peter Cipieri, 2001. Página 17. Adicionalmente, as reformas do setor público que foram implementadas nas décadas passadas sublinharam que o papel dos servidores públicos de maior senioridade é mais gerencial que de assessoramento político, e isto tem alterado os incentivos para as carreiras desses gestores públicos. Dissemos antes que o mundo da gestão pública pode ser menos visível que outros aspectos do governo, mas assim mesmo este é o principal ponto de contato entre os cidadãos e o Estado. O cidadão irá encontrar o carteiro, o coletor de impostos e o policial mais frequentemente que seus representantes eleitos. Esses contatos entre o Estado e a sociedade são os que geram duas importantes consequências ao governo. Uma é que a implementação da lei pelos escalões inferiores da burocracia define o que as leis efetivamente representam para os cidadãos. A legislação de um país é o que é implementado, e os escalões inferiores dos servidores públicos, o policial, o assistente social, o professor etc., frequentemente têm substancial discricionariedade sobre como essa implementação ocorre e quem obtém o que do governo. O segundo impacto dos escalões inferiores é que esta interação direta muitas vezes define o que o governo representa para os cidadãos. Como somos tratados pelo governo? O governo é justo, eficiente, humano ou é autoritário, uma estrutura burocrática, no sentido pejorativo, tal como usualmente é ligado? A burocracia é importante, portanto, na criação da imagem do governo para a população. A boa notícia é que evidências sobre esta interação tendem a ser mais positivas. A má notícia, entretanto, é que muitos desses mesmos cidadãos ainda persistem com uma visão negativa do governo e da burocracia. Título: A gestão pública e a sociedade que a circunda. Nesse livro, os autores buscam manter a perspectiva de que a gestão pública está embebida pela sociedade que a circunda. Conquanto isso possa parecer um posto de partida óbvio, a abordagem enfatiza algo frequentemente esquecido, que a gestão pública é uma explicitação do interesse coletivo, e sua legitimidade, em grande medida, decorre da habilidade de jogar a parte em que esse interesse é perseguido. Muito do debate recente sobre a nova gestão pública e os modelos de mercado baseados em entrega de serviços públicos, só para dar um exemplo, tendeu a retratar a burocracia pública como uma estrutura genérica. Ironicamente, entretanto, introduzindo soluções baseadas no mercado para a produção de serviços públicos que têm efeitos significativos para a relação entre o gestor público e a sociedade que o circunda, como argumentaremos a seguir. Página 18. Mais ainda, a ênfase no envolvimento natural da gestão pública nos ajuda a compreender a racionalidade para a criação de ligações entre a sociedade civil e tal gestão, ou seja, de forma mais genérica, as ligações com o Estado. A perspectiva de governança sobre a burocracia pública ilumina essas ligações, afinal elas são uma estratégia de produção e entrega de serviços aberta a alguns sentidos para a geração dos serviços. Ao incluir atores sociais na entrega de serviços, a burocracia aumenta sua capacidade de atuar e de fazer mais por menos, como afirma o relatório Gore. Finalmente, a perspectiva centrada no social para a gestão pública retrata a burocracia pública como algo potencial para grupos políticos de pressão. A administração pública controla vastos recursos, e opera frequentemente a uma distância crescente das autoridades eleitas, além de ser a principal fonte de regulação.
Tudo isto contribui para tornar o tema mais atrativo para um largo espectro de grupos sociais, que vão de sindicatos e associações de servidores a grupos locais de proteção ambiental e organizações de vizinhança. O entendimento faz trocas entre a burocracia pública e seu ambiente externo é crítico para uma análise da burocracia em um sentido mais amplo. Título: Políticas, Gestão e Sociedade. Para entender como a burocracia pública se relaciona com a sociedade, precisamos gerar uma ampla fotografia das trocas entre o público e o privado na sociedade. As relações trianguladas entre políticos, gestores e cidadãos são, para dizer pouco, múltiplas e complexas. Começando com a relação entre política e administração, muitos observadores da política pública e da administração atual concordam que formam uma falsa dicotomia. O argumento que emerge do debate clássico entre Friedrich e Finer, políticas são implementadas quando formuladas e são formuladas quando implementadas, parece ser uma representação acurada do entendimento corrente da relação entre política e administração. Além disso, esta assertiva tem recebido maior circulação desde os anos 1940, junto com a reforma e a mudança estrutural do setor público. Reformas que buscam o empoderamento dos escalões inferiores dos servidores do setor público e a grande discrição exercida nos níveis organização são apenas um exemplo das mudanças recentes do apoio ao argumento de Friedrich, Peters, 2001, Peters e Pierre, 2000. Então, políticos e gestores deveriam ser pensados como diferentes elementos de um mesmo processo de formulação e de implementação de políticas. No entanto, políticos e gestores diferem nos modos de se relacionar com a sociedade. Embora ambos sejam componentes críticos para a governança democrática, a política no contexto atual é um problema de representação e de accountability, enquanto gestão refere-se a políticas de implementação e ao exercício do poder políticos e da lei. Cidadãos, interesses organizados, empresas privadas e outros atores sociais interagem com ambos, políticos e gestores, ainda que por razões diferentes. Colocado em larga escala, então, estamos interessados na interface entre Estado e sociedade. Deixando de lado os insumos que são canalizados primariamente por partidos políticos, é preciso olhar mais de perto a ligação entre a burocracia pública e a sociedade. Página 19. Embora historicamente a principal tarefa da gestão pública tenha sido implementar e comunicar decisões políticas à sociedade, uma das principais mudanças que tem ocorrido nas últimas décadas é o aumento de oportunidades para o cidadão contribuir com insumos mais diretos para a burocracia. As experiências das casas de serviços públicos Maison de Services Publics na França, o conceito de Bourgeois e da reforma administrativa da Alemanha, dos anos 1990, a ênfase na transparência ainda maior nos países escandinavos e a busca por diferentes meios para sintonizar os serviços públicos à demanda nos Estados Unidos testemunham uma tendência quase global para a redução da distância física e intelectual entre as burocracias e o indivíduo. Este padrão, por sua vez, é evidência da forte necessidade de assegurar a legitimidade das instituições do setor público. Com algum exagero, é possível argumentar que, enquanto a legitimidade era derivada da natureza legal e pública da administração pública, a legitimação é atualmente devida ao aumento crescente da habilidade das burocracias de entregar serviços sintonizados à demanda dos clientes de forma rápida e precisa. Talvez a mais poderosa estratégia para ligar a distância entre os cidadãos e o serviço público seja encontrada nos diferentes modelos baseados na escolha do consumidor para a produção de serviços públicos. A proposta, aqui, portanto, não é tanto trazer o cidadão, agora referido como cliente, fisicamente mais próximo ao produtor de serviços, mas, antes, empoderar o consumidor através de escolhas de mercado. Ao exercitar esta escolha, consumidores podem receber serviços públicos mais sintonizados com suas preferências do que teria sido possível de outra forma. Além disso, a escolha do consumidor sinaliza para o setor público as preferências dos consumidores, o que de forma agregada pode induzir a alocação de recursos. Descrito desse modo ligeiramente diferente, o modelo de escolha dos consumidores também provê a sociedade com um insumo sobre as decisões a serem tomadas pela burocracia pública, com a importante diferença que este insumo não foi filtrado por partidos políticos, mas por uma comunicação instantânea entre o indivíduo e a burocracia. Página 20. Título:
Sociedade civil. O papel da sociedade civil no contexto da gestão pública pode ter diversas formas. Talvez o arranjo mais conspícuo do envolvimento da sociedade civil seja o sistema estabelecido desde os chamados quadros leigos Leckmann, na Styrelser/inversa nas agências suecas. A sociedade civil joga em diversos contextos nacionais. Na Europa continental, por exemplo, a sociedade civil toma parte na entrega de serviços públicos, ou quase públicos. Muitas dessas cooperações, entre a administração pública e a sociedade civil, têm lugar no nível de governo local. O crescente interesse na governança durante os anos 1990 ilumina estas formas de cooperação entre o Estado e a sociedade civil. A perspectiva de governança desenha espaços estratégicos para a mobilização de recursos através dos limites entre o público e o privado. Este é um padrão que tem sido estabelecido nas democracias corporativas da Europa Ocidental. Da mesma maneira, a mobilização de recursos com foco na sociedade civil tem um elemento democrático na relação com os grupos provendo ideias, legitimação e retorno para o governo da parte da sociedade. Há um perigo real de essas ondas limitarem a autonomia de governo, mas elas podem ser um meio para tornar a gestão menos remota para os cidadãos. Título: fechando o hiato. Modelos emergentes de gestão, troca com o cidadão. Muitas das reformas administrativas que foram conduzidas durante os últimos 10 ou 15 anos foram implementadas tendo como panos de fundo o enfraquecimento da legitimidade da burocracia pública e, de fato, do setor público como um todo. Os anos 1980 em particular foram um período de mais popularidade da crença de que o mercado era um instrumento de alocação de recursos, deixando pouco suporte para instituições públicas. Adicionalmente, a emergência de líderes neoliberais eleitos durante esta década, principalmente Reagan, Thatcher e Mulroney, produziu uma forte crítica ao setor público e seus empregados como parte do leitmotiv político. Roth, 1998. Savoy, 1994. Como resultado, os orçamentos do setor público foram cortados de forma dramática. Reafirmar a legitimidade, assim, parecia ser possível somente pela prova de que o setor público podia entregar serviços de modo não tão diferente das organizações do setor privado, o que significa um contato estreito entre organização e cliente, com o propósito de prover serviços adaptados para as necessidades particulares e expectativas individuais do cliente. Colocado de outra forma, a estratégia parecia ter que o futuro da legitimidade das instituições do setor público devia depender menos de valores tradicionais como universalidade, equidade e segurança legal e mais em desempenho e entrega de serviços. Página 21. Muitas das reformas administrativas que testemunhamos durante o final dos anos 1980 e os anos 1990 estiveram caracterizadas por esses objetivos. Se olharmos mais de perto para os pontos de contato entre os cidadãos e o setor público, eles podem ser sintetizados em duas tendências gerais. A primeira, de haver uma clara ênfase na transparência e na acessibilidade. Mudanças estruturais na burocracia pública objetivaram ampliar a troca entre indivíduos e setor público. Varrendo a Europa Ocidental, governos embarcaram na democratização de projetos para trazer decisões políticas e administrativas para mais perto dos cidadãos. Adicionalmente, muitas funções do serviço público foram desenvolvidas a posteriori e em consonância com os clientes. A outra tendência geral manifestou-se no esforço de fazer as trocas entre os cidadãos e a burocracia serem mais fáceis. Obviamente, mudanças estruturais como a descentralização foram necessárias, ainda que não suficientes, para este tipo de reforma. Neste ponto, a ideia geral foi a troca entre clientes e empregados do setor público. As chamadas compras unificadas foram introduzidas em muitos países, com frequência em bases experimentais. Mais recentemente, tem sido constatada uma ampla variedade de canais no setor público direcionadas ao cidadão pela internet. E como se estivéssemos vendo apenas o começo do governo eletrônico. Juntas, as mudanças estruturais e de procedimentos têm alterado significativamente a relação entre a burocracia pública e os clientes. Hoje, há uma ênfase muito maior na proximidade, se não física, pelo menos tecnológica, entre o setor público e os clientes. Mais importante, talvez, seja o conteúdo dessas trocas tendendo a mudar em direção a uma comunicação menos formal e mais orientada para os serviços. Título:
As mudanças de papéis na gestão pública. Muitos dos aspectos contemporâneos da gestão pública permanecem inalterados há décadas, ao mesmo tempo que outros passaram por mudanças fundamentais, das quais, duas merecem destaque. A primeira, a qual já se fez alusão anteriormente, é a ênfase crescente no papel do gestor público como gerente, a necessidade de aplicar ferramentas gerenciais familiares ao setor privado. Esta trajetória em direção a uma gestão mais generalista ampliou a eficiência e talvez a efetividade do setor público, e seus críticos argumentos também subvalorizaram a peculiaridade da natureza pública da gestão no governo, a necessidade de pensar sobre os valores do setor público como sendo diferentes da busca pela eficiência econômica. Stein, 2002. A segunda maior mudança na gestão pública tem sido o estreitamento da relação entre Estado e sociedade na entrega de serviços públicos. O governo não é mais um ator autônomo na implementação de políticas, vez mais frequentemente depende do setor privado e do terceiro setor para cumprir seus objetivos. Esta ligação com a sociedade pode ampliar a efetividade e a legitimidade do governo, mas também introduz problemas de controle e accountability para o governo. Ao unir Estado e sociedade, os gestores públicos devem se tornar mais adeptos da negociação e de governar por meio de contratações, no que depender da autoridade direta para alcançar os objetivos. Página 22. Finalmente, a burocracia é agora menos centralizada e menos hierarquizada do que nos períodos de história recente. Os graus de descentralização da burocracia e da política governamental têm variado entre países, mas em quase todos há menos poder investido no centro do que no passado. Tal como para o trabalho com a sociedade civil é requerido um conjunto diferente de habilidades, diversas das usadas para o governo solitário, o mesmo se faz necessário para trabalhar mais perto dos governos subnacionais ou das organizações quase autônomas que estão apenas nominalmente conectadas com a autoridade ministerial, mas que foram desenhadas para trabalhar de forma mais independente. Título: Uma burocracia forte em um Estado fraco. Bert Hockman observou que se alguém distingue de um lado os desembolsos, e de outro, pessoal e estrutura organizacional, pode ser que o futuro assegure um setor público de tamanho razoável, mas certamente também menos governo. Hockman, 1998, p. 38. Se o paradigma da reforma na nova gestão pública continuar a dominar a direção da reforma administrativa, em breve poderemos encontrar uma estrutura administrativa vazia processando enormes transferências, mas com crescente provisão de serviços conduzidos sob os auspícios dos atores no mercado, argumenta ainda o autor. Já discutimos as mudanças nos canais de troca entre burocracia pública e ambientes externos, bem como os objetivos sobrevalorizados da reforma administrativa que foi conduzida no final dos anos 1980 e 1990. Hockman é provavelmente otimista, ou talvez um pessimista, em relação à extensão da redução do número de empregados públicos e da burocracia pública pela reforma administrativa. Anteriormente argumentamos que muitos de nossos contatos com o Estado não são realizados através de nossos representantes eleitos, mas com representantes da burocracia pública, como os policiais, os coletores de impostos, os enfermeiros, os assistentes sociais. Deverá ocorrer alguma diminuição em seu número, mas essas funções não podem ser automatizadas. Pelo contrário, os cortes no emprego público têm sido conduzidos em outras atividades pela transferência de funções do Estado para o mercado, como, por exemplo, ferrovias, telecomunicações e serviços postais. O setor público permanece um setor de trabalho intensivo, mesmo porque é da natureza desses serviços. Página 23. O que está em questão aqui é a relação entre resistência e orientação para o exterior. Ao menos em uma perspectiva histórica, a noção de burocracia forte frequentemente invoca uma imagem de burocracia a serviço de si mesma, ou autorreferenciada. Uma definição mais recente para o termo é a de que esta pode entregar rapidamente uma variedade de serviços públicos, adaptados às necessidades dos indivíduos. Além disso, uma burocracia forte é caracterizada por seu papel no cumprimento da lei. A natureza de garantidora do cumprimento da lei da gestão pública é a salvaguarda contra o clientelismo, a corrupção e o favorecimento pessoal. Há um potencial de contradição entre o aspecto de entregador de serviços e a natureza de garantidora do cumprimento da lei da burocracia.
O ponto é que a burocracia pública não é capaz de concorrer com as empresas do setor privado em termos de flexibilidade e serviços. Porém, como será argumentado nos próximos capítulos, isso não surpreende, uma vez que a administração pública foi desenhada para outros objetivos. A resistência da gestão pública é o grande espelho da resistência do Estado. Resistência interna é crítica para a habilidade da burocracia pública em cumprir seu papel na sociedade independentemente do grau no qual o Estado transpassa a sociedade. Uma burocracia pública forte é também crucial para dar suporte a valores democráticos como equidade, segurança legal e tratamento igualitário. Por estas razões, uma burocracia forte em um Estado fraco precisa ser um arranjo sustentável a longo prazo. Título: Gerenciando o setor público. Lidamos até agora com um dos aspectos cruciais da gestão pública, sua relação com a sociedade e o sistema político. Mudaremos nosso foco para a dinâmica interna dessas organizações, ou agregações de organizações, e em especial para seu gerenciamento. A reforma da administração pública nas últimas décadas vem desconcentrando aspectos do gerenciamento governamental, buscando fazer o governo mais eficiente, efetivo e econômico. Estes três S têm dirigido uma transformação expressiva do setor público, bastante focada no papel do mercado como exemplo de bom gerenciamento. Título: Adeus às hierarquias. Muito da reforma administrativa implementada tem sido uma série de ataques contra a estrutura hierárquica da administração pública. O argumento dominante é que as hierarquias são rígidas, lentas, incapazes de mudar, ineficientes e falhas no trazer expertise para dentro das organizações. Mas as estruturas hierárquicas são consideradas incapazes de se relacionar efetivamente com os clientes e não são capazes de prover serviços públicos sintonizados com os consumidores. Quão válidas são estas críticas? Que alternativas há para as hierarquias e quais valores e normas são associados com este tipo de organização? Para responder a estas questões, e também sobre o futuro das hierarquias na administração pública, de forma mais geral, é preciso, primeiramente, discutir a força das hierarquias, dada a expectativa depositada nas burocracias públicas. Desta perspectiva, podemos avançar debatendo a extensão pela qual os papéis preferidos da gestão pública têm mudado e como esta evolução atinge a estrutura organizacional da burocracia. Página 24. Na maioria dos países, a burocracia pública encontrou uma forma organizacional desde quando seu papel principal era a implementação da lei. A produção de serviços públicos na escala que conhecemos hoje não existia. Esse resultado foi verificado apenas no final do século XX. Hierarquias rapidamente foram reconhecidas como modelos de organização preferencial, instrumentos eficientes para a implementação da lei e processo no qual valores, tais como uniformidade, accountability e previsibilidade, são essenciais. O crescimento inicial da produção de serviços públicos não se colocou como desafio para a estrutura hierárquica da burocracia pública. Esses serviços, se comparados com os atuais conceitos, eram mais uniformes em seu caráter, com pouca, ou nenhuma, flexibilidade ou sintonia com a demanda por parte do consumidor. Dado o limite e a troca de mão única entre a burocracia pública e seus clientes, as hierarquias prevaleceram. No entanto, foi o ataque massivo ao setor público nos anos 1980 e 1990 que representou um maior desafio para as estruturas hierárquicas da burocracia pública. Elas não podiam suportar o acúmulo de mudanças internas decorrentes de drásticas reduções dos orçamentos e da expectativa dos clientes de maior grau de flexibilidade. Assim, a estrutura se tornou uma questão da reforma administrativa na década de 1990, Peters, 2001. De acordo com os críticos, se a natureza hierárquica das instituições públicas foi trocada por alguma forma organizacional mais horizontal e flexível, proporcionando mais autonomia às equipes de atendimento, muitos dos problemas de falta de legitimidade e ineficiência também foram resolvidos. Seria incorreto argumentar que a crítica sobre a inércia e a rigidez da burocracia pública existe sem motivo. Sob muitos aspectos, não é esse o problema. Organizações públicas nunca foram desenhadas para maximizar eficiência, flexibilidade e proximidade com a clientela. Ao contrário, buscava-se assegurar a implementação da lei de modo uniforme e sem vieses. Assim, de alguma forma, a crítica nas últimas décadas tem empregado um critério irrelevante para a avaliação das organizações públicas.
Além disso, essa crítica visualiza apenas um lado da moderna burocracia, ou do produtor de serviços, descuidando do outro, ou do exercício e da implementação da lei. Dito isso, está claro que qualquer afrouxamento da hierarquia e da estrutura se tornou crítico para o setor público, apesar de muitos países já terem realizado tal mudança. Página 25. Isso significa um adeus às hierarquias. Como apontamos em diferente contexto, elas têm mais a oferecer como instrumentos de governança do que costuma se reconhecer. Pierre Peters, 2000. Ironicamente, alguns dos problemas com frequência associados a organizações públicas, como mais flexibilidade e maior proximidade com o mercado, assim como a accountability e a pouca atenção aos escalões políticos do governo, são seguidamente apontados como os aspectos mais fortes do modelo hierárquico. O desafio a longo prazo para os arquitetos do governo é, portanto, desenhar organizações que combinem eficiência e capacidade de prover serviços das organizações descentralizadas, com natureza uniforme e legalista das organizações hierarquizadas. Título: O mercado é a resposta. Os mesmos argumentos que depreciaram o papel das hierarquias enfatizaram a importância dos mercados como uma alternativa às formas mais tradicionais de organização e gerenciamento do setor privado. O pressuposto é que, se o governo utilizar os princípios do mercado, tanto para o desenho de programas individuais quanto para o gerenciamento interno de programas, estará fazendo um trabalho melhor. Defensores do mercado argumentam que a adoção de princípios de mercado tornará o governo mais eficiente, podendo diminuir os custos dos programas públicos para os contribuintes. Embora o mercado tenha se tornado um exemplo popular para a reforma do setor público, há também algumas críticas a essa área. Uma delas consiste na tese de que o setor público não deve ter na eficiência seu valor fundamental, e sim estar preocupado com a efetividade e a accountability. A partir deste contexto, mecanismos de mercado podem reduzir a accountability dos programas públicos ao enfatizar mais o gerenciamento interno que as relações com os demais integrantes do sistema político. Por fim, muito do que o setor público faz não é aberto a provisões de mercado, ou nunca deveria ter sido, e, portanto, a tentativa de aplicar tais princípios pode parecer absurda. Embora uma impensada aceitação do mercado não produza todos os benefícios prometidos, há certos ganhos a ser obtidos pelo uso dessas técnicas. Como em outras situações no setor público, o truque está em encontrar o equilíbrio entre diferentes abordagens. Página 26. Título: Quanto menos política melhor. Há muitas circunstâncias sugerindo que a inclusão de pessoas eleitas para cargos administrativos não conduz a uma maximização do desempenho do sistema administrativo. O argumento mais importante contra o maior envolvimento de políticos no gerenciamento do setor público é que tal inclusão significa não tomar o gerenciamento como uma questão séria, ou pelo menos atribuir a ele o mesmo valor dispensado aos processos eleitorais. Administrar operações de larga escala, sejam elas públicas ou privadas, requer habilidades gerenciais, e não há nada nos gabinetes políticos que garanta que os eleitos detenham essas capacidades. De fato, as carreiras de cargos públicos raramente envolvem qualquer gerenciamento ou organização. Parte do discurso da reforma administrativa nas últimas décadas tem sido "deixem os gerentes gerenciarem", e esta tem sido a alegação mais importante do clamor por um papel mais forte para os gestores públicos no processo de governo. Esclarecer o que separa o político eleito dos gestores da administração pública é importante. Peters, 1987. Peters e Pierre, 2001. Do servidor de carreira espera-se que propicie a continuidade, a expertise e a lealdade. Do representante eleito espera-se que traga legitimidade, julgamento político e orientação política. Burocratas são algumas vezes acusados de tentar monopolizar as ações políticas por meio de sua especialização e controle dos procedimentos no governo, enquanto os políticos são acusados de microgerenciamento e tentativas de politizar o dia a dia da gestão pública e do pessoal. Certamente, gestores públicos não podem ignorar os políticos, mas também devem assegurar a manutenção da posição correta desses no governo. Título: Abordagens para a gestão pública. Já apontamos que a gestão pública está na interseção entre teoria e prática. Este campo de estudo tem sido objeto de debates candentes sobre o peso relativo que deve ser atribuído a cada uma dessas abordagens.
Os servidores veem os acadêmicos como pessimistas tensos, envolvidos em debates que pouco contribuem para fazer um programa ser bem-sucedido. Já os acadêmicos veem os servidores como pessimistas afogados na contabilidade dos buracos e incapazes de ver as questões que afetam suas práticas em uma escala mais larga. Além de estar na interseção entre teoria e prática, a gestão pública também está no cruzamento de diversas disciplinas acadêmicas, além de ter uma literatura distinta por si mesma. Deixando de lado a literatura que pode ser rotulada como gestão pública, as ciências políticas, a economia, a sociologia, a psicologia, o direito, a gestão e a filosofia, entre outros, têm influenciado os estudos de administração pública. A ciência política é a que provavelmente tem mais forte relação com a administração pública, dada a importância da burocracia para o governo e da preocupação básica em países democráticos com os meios para a manutenção desta sob a responsabilidade dos governantes eleitos. Tendo dito isso, entretanto, o direito está na base da gestão pública na maior parte dos países da Europa Ocidental. Mais recentemente, economia e administração passaram a ter papel dominante no pensar da administração pública, uma vez que reformas neste setor tendem a depender de procedimentos encontrados no setor privado. Página 27. Entre teoria e prática, um grande número de disciplinas econômicas disputa o controle sobre o tema da gestão pública, e o ponto fundamental a ser enfatizado é que todas essas perspectivas trazem alguma contribuição para iluminar a questão da gestão no setor público. A ciência política tem enfatizado o papel do gestor público como componente do processo de governo, e tem, junto com o direito, ressaltado a importância de fazer valer a accountability para a burocracia, enquanto a filosofia tem enfatizado a necessidade de uma estrutura ética para o gestor público. A economia tem se direcionado para o papel do gestor público nas decisões fiscais e de gastos, além de prover o arcabouço teórico para o que se entende por burocracia. Miscane, 1971. Breton, 1996. A sociologia trouxe a tradição da teoria das organizações, bem como a preocupação com a relação entre Estado e sociedade. Hofstein, 1996. Reformas administrativas nas décadas passadas deram substancial ênfase à similaridade entre o gerenciamento público e o privado em muitos conceitos e práticas da administração empresarial têm sido adaptados para o governo. Título: O que é tão especial no setor público? O leitor deve ter notado que esta é uma publicação extensa, com milhares de palavras, mesmo em sua versão concisa. O que na administração pública merece esse tipo de atenção, especialmente se a maior parte dos cidadãos parece contente em evitar suas próprias burocracias. E poderia essa atenção profusa ter sido dirigida a questões mais gerais de gerenciamento e não apenas na gestão do setor público. O que de fato é tão especial sobre essa área de pesquisa e, talvez mais importante, o que é tão especial nessa área da atividade humana? Em alguma medida, as respostas a essas questões deveriam ser evidentes a partir do conteúdo já discutido nesta introdução. Mais fundamentalmente, a administração pública é central para o processo de governar a sociedade, não importa sob qual forma de governança. Sem os gestores públicos, os legisladores podem fazer todas as leis que quiserem, mas, a menos que tenham uma sorte incrível e uma população extraordinariamente cooperativa, nada vai acontecer. Na terminologia de Bagehot, a burocracia pública é a parte mais efetiva do governo, e é crucial para prover serviços que os cidadãos esperam de seus governos. Página 28. A ausência da gestão pública é uma ocorrência extrema e não desejada, e a questão mais relevante é o que acontece com o governo se a gestão pública não é efetiva, ou eficiente, ou ética. As várias formas de falha da administração têm suas próprias consequências negativas para o governo e para a sociedade. Uma administração que não tenha ética ou que seja parasitária é a pior forma de falha, especialmente em governos que aspiram ser democráticos e legítimos. Ver Chapman, 2000. Honestidade e accountability são cruciais para construir um governo que seja respeitado pelo público e podem ser centrais para que seja eficiente e efetivo. Um governo percebido como equitativo e justo constrói confiança, que, por sua vez, o faz ser mais efetivo. Página 29.
Perdas de efetividade também são importantes, pois governos são cada vez mais julgados por sua capacidade de prestação de serviços, e a ênfase contemporânea no desempenho gerencial fornece indicadores do quão bem o governo está fazendo seu trabalho. Volkert Polit, 2003. A despeito de toda a ênfase na nova gestão pública, eficiência pode ser o menos importante valor para o setor público, especialmente aos olhos do público. Para este, importa mais a prestação dos serviços, e que estes sejam prestados de maneira responsável e humana, que o custo por unidade de serviço entregue. Isso não significa que o gestor público não deve cuidar da eficiência, apenas que isso não necessariamente é um valor dominante. Título: Este livro e o ensino. Nós gostaríamos de pensar sobre este livro como um portal no qual o estudante adentra o mundo da gestão pública. O livro introduz uma ampla variedade de abordagens e perspectivas, permitindo ao estudante escolher entre aquelas que despertam maior interesse de pesquisa. Uma vez que todos os capítulos possuem várias referências, o estudante pode explorar essas diferentes abordagens. Ensinar gestão pública demanda mais do que outras áreas. Primeiro, a administração pública agrega muitas outras disciplinas acadêmicas que são em si mesmas muito complexas e envolve integrar estes sujeitos e usá-los uns à luz dos outros. Por isso, todo bom estudante de administração pública deve possuir algum conhecimento de ciência política, sociologia, economia, teoria das organizações, gerenciamento, ética, dentre outros. Adicionalmente, a administração pública está na interseção das pesquisas acadêmicas e das tentativas mais práticas de dar forma ao mundo real do governo. Se um professor, ou um estudante, esquece de qualquer um desses aspectos nessa área de pesquisa, está cometendo erro muito sério de entendimento sobre o assunto. Este volume reflete a complexidade da administração pública e tenta prover a base para um ensino efetivo. Os capítulos incluem introduções a muitas abordagens teóricas majoritárias na gestão pública, bem como examina as funções gerenciais mais aplicadas no governo, com alguma ênfase na gestão de pessoas. Eles localizam a administração pública em seu contexto político e debatem a relação com instituições políticas formais e também com atores da sociedade civil. As burocracias têm estado sob grande pressão para mudar e muitos aspectos da reforma administrativa foram considerados. Por fim, a questão crucial de como assegurar a accountability para as organizações públicas recebeu grande atenção. Título: Referências bibliográficas. Volkert, G. P.T. C. Public Management Reform, a Comparative Analysis. 2 ed. Oxford University Press, 2003. Breton, A Competitive Government, A Economic Theory of Politics and Public Finance. Cambridge University Press, 1996. Chapman, R. A Ethics into the Public Service for the New Millennium. Aldershot, Ashgate. 2000. Oates, Theory of the State, Culture, Rhetoric and Public Management. Oxford University Press, 1998. Kirvin, C. Hullemaking. Washington, C.Q. Press, 1999. Miskanen, W. Bureaucracy and Representative Government. Chicago, Aidne, Ater, Tom, 1971. Page, E.C. Government B.T. Numbers. Oxford, Art, 2000. Peters, D.G. Politicians and Bureaucracy in the Politics of Policy Making. In, J.I. Lane, ed. Bureaucracy and Public Choice. Londres, Sage, 1987. Peters, D.G. The Future of Governing. 2 ed. Lawrence, University Press of Kansas, 2001. Peters, D.G. Pierre, J. Citizens vs. The New Public Manager, The Problem of Mutual Empowerment. Administrative Society, V32, P9, 28, 2000. Peters, D.G. Pierre, J. Politicians, Bureaucracy and Administrative Reform. Londres, Routledge, 2001. Peters, D.G. Pierre, J. Governance, Politics and the State. Basingstoke, Palgrave, 2000. Plovden, W. Ministers and Mandarins. Londres, Royal Institute of Public Administration, 1984. Hopkman, B.A.T. Changing of Role of the State. In, Peters, D.G. Savoy, D.J. Ennis. Takit Stork, Assessing Public Sector Reforms.
Montreal e Kingston, McGill Keynes University Press, p. 44, 1998. Hopstein, B.T. Social Democratic State. The Swedish Model and the Boreal Chic Problems of Social Reform. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1996. Savoy, D.J. Rega, Thatcher, Mulroney, In Search of a New Bureaucracy. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1994. Stein, J.G. The Cult of Efficiency. Toronto, Ananase Press, 2002.